Meus amigos do Jornal Gente, hoje é dia de começar a planejar o ano novo que se avizinha, né? E são muitas coisas que nós colocamos ali na lista de pendências, na lista de desejos para o ano que se avizinha. Para falar um pouco da área da saúde, nós vamos conversar agora com o Dr. Evaldo Stanislau, que é médico infectologista do Hospital das Clínicas, é o médico do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, está diariamente conosco na coluna em que trata de saúde e qualidade de vida, que é produzida pela jornalista Ana Paula Rodrigues. Dr. Evaldo, seja muito bem-vindo, bom dia ao Jornal Gente mais uma vez. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Muito feliz e muito especial estar aqui nessa data com você. É um momento de planejamento, como eu disse, doutor Evaldo, porque sempre, né, nessa virada do ano, as pessoas começam a pensar o que vão fazer no ano que vem, vão mudar algum tipo de comportamento, pensam no emprego. É uma espécie de balanço que todos nós fazemos do ano. E esse ano de 2025 está fechando as suas portas e nós temos, então, o ano de 2026 para colocarmos em prática muitos desses pensamentos que temos, dessas mudanças que estamos programando. Para quem quer ter mais qualidade de vida, para quem quer viver mais e viver bem, qual é a principal dica, né, para começar a mudar um comportamento que seja mais sedentário para uma atividade física? O que o senhor tem aí de dicas iniciais para a gente começar essa nossa conversa? Pedro, é um assunto recorrente. Quem acompanha a nossa coluna vê que a gente fala muito dos benefícios da atividade física. E a ciência ela é pacífica nisso. Se tiver que escolher uma única intervenção que melhore de uma maneira generalizada a sua saúde, é sair do sedentarismo. Então, atividade física regular modifica para melhor a vida. Melhoram os indicadores cardiometabólicos, melhoram os indicadores de locomoção e melhoram, sobretudo, os indicadores neurológicos, cognitivos, associado com menos demência, com menos quadro de Alzheimer. Então, os benefícios eles são amplos em várias frentes e medidos em qualquer idade. Então, eu sei que nós temos ouvintes de todas as faixas etárias, e às vezes tem gente que pode pensar assim, mas eu já estou com uma certa idade, começar agora não vai fazer diferença. Não, faz. Existem muitos trabalhos mostrando que sair do sedentarismo em qualquer idade traz benefício, e esse benefício começa a ser percebido muito em breve espaço e muito curto tempo. É só ir para academia, doutor Evaldo? Precisa passar com o médico antes, dependendo da idade, dependendo do histórico? Qual é a orientação nesse caso? Não, evidentemente, é conveniente e recomendável que seja feito um aconselhamento médico e que a atividade física seja feita sob a supervisão de um profissional, de um educador físico. Você falou uma coisa importante, a academia. Muitas vezes, esse é um obstáculo, porque as pessoas têm um pouco de receio e vergonha até. Puxa, eu estou com sobrepeso, eu chego na academia, tem um monte de gente lá, super malhada, bombado, e eu vou chegar lá com a minha barriguinha de chope, com o meu sobrepeso. Então, essa é uma barreira que precisa ser superada. O ambiente das academias, ele é absolutamente acolhedor nas boas academias. Você vai encontrar pessoas de todo tipo de compleição física, de idade, e a academia é importante. Por que ela é importante? Porque na academia você tem os equipamentos com peso, e uma das atividades físicas essenciais é o exercício com resistência, o exercício com peso, porque você desenvolve músculo. O músculo é um tipo de tecido saudável, ele melhora o nosso metabolismo da glicose, ele nos torna mais fortes e, portanto, mais ágeis, mais aptos para resistir, por exemplo, no caso de uma queda, e ele impacta positivamente na nossa densidade óssea, sobretudo as mulheres que estão entrando aí já na menopausa, que já tem um grau de osteopenia ou osteoporose. Aliado ao exercício com resistência, o exercício de aeróbico, né? Então, um exercício que vai melhorar a nossa função cardiocirculatória.
E aí são várias as possibilidades. Caminhada, pedalar uma bicicleta, corrida, praticar um esporte onde você se desloque, como futebol, tênis, natação. Aí a pessoa tem que ver aquilo que ela gosta. Mas a mensagem final dessa pergunta é a seguinte: seja ativo, e ser ativo muitas vezes é só caminhar. Você não precisa necessariamente tirar meia hora do seu dia para fazer uma atividade física, mas se ao longo do seu dia você se levantar várias vezes, trocar, descer do ônibus 3 pontos antes e caminhar até o trabalho, fazer a mesma coisa no retorno, deixar o elevador de lado e subir e descer por escadas, quer dizer, mesmo atividades físicas indiretas e não continuadas, elas são importantes e contam. Mas, obviamente, o ideal é procure um profissional de saúde, veja como está a sua saúde geral, mas não faça com que isso seja um limitador. Ao contrário, adapte a sua condição de saúde, que o próprio exercício provavelmente vai melhorar as suas condições iniciais e com pouco tempo você vai ter menos limitações. E se não tiver limitação nenhuma, melhor ainda, vá fazer exercício de resistência e vá fazer exercício cardíaco para melhorar a sua capacidade aeróbica. Doutor Evaldo, a gente tem uma evolução histórica a respeito da expectativa de vida, né, dos brasileiros e das brasileiras. Avanço na saúde, no saneamento, na vacinação, nas condições de vida, que fizeram com que nós tivéssemos uma grande evolução ao longo das últimas décadas. Para se ter uma ideia, né, na década de 50, 60, a expectativa de vida do brasileiro estava na faixa ali dos 50 e poucos anos. Década de 60, chegou a 60. Hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior, né, na casa aí dos 70 e pouco, 80 anos de vida. E claro que nós temos indivíduos já chegando aos 100 anos e chegando bem. Isso se deve a quê? Olha, Pedro, existe uma característica genética, né? Então, pessoas que têm uma boa herança genética, sem dúvida nenhuma, se beneficiam disso, mas a nossa característica genética, ela sofre interferência de fatores externos. Então, mesmo que você seja de uma família longeva, se você não tem um estilo de vida saudável, se você se alimenta com alimentos ultraprocessados, se você fuma, se você tem um estilo de vida onde você está sempre exposto a um risco de um acidente no trânsito ou outro tipo de violência, são essas coisas que fazem com que a gente morra mais cedo e não preencha aquela nossa herança genética que está associada com maior longevidade. Então, o que nós temos, como você falou, voltando ao início, é o controle das doenças infecciosas inicialmente. Então, com a vacinação, que já tem mais de 200 anos, posteriormente com a melhora das condições sanitárias e finalmente com o advento dos antimicrobianos, nós começamos a controlar as doenças infecciosas que matavam muito as crianças e matavam muito, inclusive, os adultos, que tinham uma expectativa de vida aí em torno de 40, 50 anos. Com o controle dessas condições, nós tivemos tempo para que outras causas de mortalidade aparecessem. E aí nós temos as doenças cardiometabólicas e o câncer como grande destaque. As doenças cardiometabólicas hoje são bastante conhecidas e nós temos uma série de medidas, além da atividade física, do estilo de vida saudável, que são medicamentos que modulam os níveis de colesterol de maneira muito intensa, baixam esses níveis de colesterol a patamares muito baixos, como a gente gosta de dizer, o LDL, por exemplo, para pacientes de muito risco, ele tem que estar em torno de 50 ou menos, né? Então isso você vai conseguir com medicação. E temos medicamentos que modulam a inflamação das placas coronarianas, das placas que, uma vez instáveis, vão levar a uma ruptura, agregando plaquetas que vão formar trombos e que vão, com isso, diminuir o fluxo sanguíneo das artérias coronárias, levando ao infarto do miocárdio. Então, com o advento do estilo de vida, os melhores conhecimentos e controle do colesterol, e mais recentemente,
com o grande valor que se dá ao processo inflamatório, especificamente das coronárias, mas também sistêmico, e já temos evidências mostrando que quem toma vacina contra a gripe, vacina contra a pneumonia e tem menos doença infecciosa inflamatória, tem mais sobrevida cardíaca também. Com isso, as doenças cardíacas vão sendo controladas. E aí vem o câncer. E o câncer, Pedro, é uma área de um grande desenvolvimento também. A gente sai daquele tratamento tradicional, que era quimioterapia, cirurgia, radioterapia, e nós colocamos hoje a imunoterapia. Então, a imunoterapia em várias frentes, ela tem permitido o controle de muitos tipos de câncer, que antes eram letais, que antes eram inexoravelmente fatais, e com tudo isso, melhorando todas essas condições, a gente vai aumentando a nossa expectativa de vida. Então, o que resta para nós fazermos agora? Melhorarmos aquilo que a gente está estragando. O excesso de plástico no meio ambiente, as mudanças climáticas e os eventos extremos, a violência como um todo, violência no trânsito, violência nas ruas, que são todos fatores que abreviam a vida das pessoas. Então, Pedro, não é possível que a gente seja eterno, né? Ninguém nem quer isso. Mas hoje em dia, com todos esses avanços das doenças infecciosas, cardíacas, oncológicas e um melhor controle do estilo de vida, cada vez mais nós vamos ver pessoas idosas e centenárias. E aí, por fim, é a hora de a gente cuidar do nosso cérebro, porque não adianta você viver 100 anos se você não tem cognição. E aí também os avanços têm sido muito substanciais em exames que detectam rapidamente sinais de Alzheimer e outras demências, mudança de estilo de vida impactando isso, vacina, por exemplo, contra o herpes zoster, que diminui nitidamente a incidência de demência, e atividade física, estilo de vida saudável, tudo que a gente vê, além do convívio social. O idoso, a pessoa que envelhece e que se isola, ela está fadada a desenvolver quadros de demência. O idoso que permanece ativo, com convívio social, curioso, aprendendo coisas novas, esse vai viver bem e vai preservar as suas funções cerebrais e cognitivas. Doutor Evaldo, nós tivemos alguns assuntos que permearam aí os encontros de Natal das famílias, né? Muitos temas que normalmente fazem parte, né, desses encontros, o futebol é recorrente, mas eu tenho certeza que muita gente teve que trocar o presente que ganhou do amigo secreto, porque essas canetas emagrecedoras estão sendo utilizadas por uma parcela grande da população. Você não estava vendo parente há muito tempo, comprou uma camiseta lá do tamanho maior, quando você chega à festa de Natal, você viu que ele é uma outra pessoa ali, é praticamente um milagre, né? O sujeito tá mais magro e se não está mais magro, o assunto da caneta emagrecedora deve ter pintado de alguma forma na hora daquela cumilança lá no Natal. Quais são as orientações que nós temos seguras a respeito da utilização dessas canetas para emagrecimento e como é que o senhor está vendo essa onda de utilização para as pessoas que têm dificuldade ou preguiça de emagrecer? Pedro, excelente aspecto. Essas canetas emagrecedoras, elas são um divisor de águas no tratamento do sobrepeso e da obesidade. Elas fazem, em resumo, um estímulo de um hormônio que nós produzimos naturalmente e que manda para o nosso cérebro uma mensagem de saciedade. O problema é que esse hormônio ele tem um tempo de ação natural muito curto. Então, sobretudo quando a gente come e come alimentos calóricos, tem pico de insulina, enfim, você acaba rapidamente com fome de novo. Com essas canetas, elas aumentam o estímulo cerebral, mandando uma resposta que, olha, estou sem fome. E literalmente a pessoa não consegue comer. De outro lado, essas canetas também fazem com que o nosso tubo digestivo funcione mais devagar. Então você come um pouquinho e você já tem uma sensação também de plenitude. E isso, inclusive, é uma das causas de um efeito colateral muito comum, que é as pessoas sentirem um pouco de náusea, vomitarem. Às vezes algumas pessoas têm um intestino que fica mais rápido, outras mais preso. Então, as canetas,
elas cumprem um papel que imita a nossa fisiologia com vantagens, coibindo aí os excessos. Entretanto, essas canetinhas, elas são um remédio. E como todo remédio, podem ser prescritas por um não médico. Então, você vê hoje essas canetas com uso estético, sendo utilizadas até sem nenhum tipo de orientação. Isso está errado, porque tem efeitos colaterais, tem que ter controle, e a gente tem que ter, inclusive, um controle de procedência. Porque um outro problema que está acontecendo é o uso de canetas importadas de maneira ilegal ou manuseadas de maneira ilegal. Então, primeira coisa, tem que ter orientação médica e tem que ter procedência. Qual é a indicação dessas canetinhas? É quando você tem uma doença associada ao sobrepeso e obesidade, metabólica, por exemplo. Então você tem um diabetes associado, ou você tem uma hipertensão associada, ou você tem uma doença articular associada. Então a primeira indicação dela não é estética, ela é médica para controlar doenças e fatores de riscos associados à obesidade. Uma vez que você utiliza essas canetas, e elas têm tido sucessivas gerações e outras vão chegar com cada vez mais potência e menos efeitos colaterais, a perda de peso ela é espantosa. Alguns desses remédios chegam a 30, 35% de perda de peso, mas em média você vai perder em torno de 15 a 20% do seu peso. E as pessoas vão ficar felizes porque emagreceram. Só que isso é dependente do uso. Se a gente não fizer um plano terapêutico, uma mudança de hábitos e de estilo de vida junto ao uso desse medicamento, a hora que nós pararmos, o reganho do peso é garantido. A gente já tem estudos mostrando que ao interromper o uso dessas canetinhas, em até 6 meses você basicamente ganhou todo o peso que você tinha perdido, se não mais. Então, Pedro, o que eu quero em resumo dizer é: essas canetas são necessárias, são importantes, mas elas são remédio. Elas precisam ser usadas com indicação e controle de um profissional de saúde e não podem servir para finalidade estética. Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista, está conversando conosco aqui hoje no Jornal Gente sobre hábito, qualidade de vida, os avanços da medicina para projetar o ano de 2026, trazendo muita informação para você. Cigarro eletrônico. Como é que está hoje a sociedade brasileira em relação a esse assunto? Nós estamos com campanhas que, de alguma forma, podem reduzir o número de fumantes. As pessoas hoje têm consciência, têm informação. Por que coloca o cigarro na boca, doutor Evaldo? Pedro, esta é uma questão muito importante. Você veja que nós somos de uma geração, você é mais novo que eu um pouquinho mais velho que você, mas a gente se acostumou a ver o cowboy de uma marca de cigarro americano, a gente via aquelas propagandas todas sempre com gente muito bonita e associado com sucesso, né? Era até o slogan de um desses cigarros, mas escondia-se, e até por meios ilícitos, todos os malefícios do cigarro, que vêm não apenas da fumada inalada, mas sobretudo das substâncias químicas que compõem o cigarro, em especial a nicotina. Esses cigarros hoje eletrônicos, eles têm o mesmo malefício bioquímico. Você tem substâncias estimulantes, substâncias que aumentam seu risco cardíaco, mas eles têm também um efeito muito importante nos pulmões. Existe uma série de trabalhos mostrando um nível de fibrose pulmonar muito importante em pouco tempo de uso. Então, os cigarros ditos eletrônicos, além de proibidos, eles fazem tanto mal quanto o cigarro tradicional e ainda trazem risco de um desenvolvimento de doença pulmonar crônica severa em muito espaço de tempo. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso? É educação, Pedro. A gente sabe que é difícil, tudo que dá prazer, tudo que é bom, as pessoas se acostumam, se viciam muito rapidamente nessa sensação de prazer e no bem-estar que é transitório, mas que é um fato, né? A gente precisa educar que as pessoas não podem trocar sua saúde integral, sua expectativa de vida plena
por um momento de prazer que muito em breve vai se transformar em dor, vai se transformar em doença, em sofrimento. Acho que nós temos que ter tolerância zero com isso. E aí, uma das estratégias, além da educação, é coibir o comércio, né? E, no caso dos cigarros e bebidas alcoólicas, que tem um comércio legalizado, e doces também, alimentos ultraprocessados, é a taxação. Sentir no bolso. Se você cobra taxas elevadas desses produtos que fazem mal à saúde, você vai desestimular de uma forma bastante eficiente o seu consumo. Doutor Evaldo Stanislau, avanços que tivemos aí ao longo desse ano de 2025, que o senhor possa relembrar para nós nas colunas que o senhor apresenta na Rádio Bandeirantes diariamente, nos seus estudos, na área aí da infectologia ou alguma outra área da medicina que o senhor acredita que seja importante destacar aqui nesse espaço, nessa entrevista que também traz um pouco aí de retrospectiva do ano. Olha, Pedro, eu destacaria na área da oncologia, como eu falei, os avanços da imunoterapia, os tratamentos com as células CAR, que são muito importantes e que isso está crescendo no Brasil, o desenvolvimento de vacinas diretamente contra as células tumorais, antes mesmo que o câncer se instale, que é outra linha de pesquisa muito importante, e o uso da oncologia de precisão com desenvolvimento de terapias específicas para cada pessoa e para cada tumor. Na área da cardiologia, um grande avanço que houve foi nos parâmetros de hipertensão e no parâmetro de dislipidemia. Hoje, com estratégias muito mais agressivas para o controle e para a diminuição do risco. E como eu falei, para diminuir a inflamação das coronárias, diminuir a ocorrência do infarto e da doença cerebrovascular, e aí fazendo coro com a minha especialidade, que é a importância da vacinação contra os vírus respiratórios, contra o pneumococo na população de risco cardíaco. Falando em vacinas, eu diria que um grande avanço ocorre agora com a incorporação no SUS das vacinas contra o vírus sincicial respiratório nas gestantes, que vai diminuir a bronquiolite nas crianças que nascem, que é uma grande causa de internação, e os dados mostram que a gente vai diminuir em cerca de 80% ou mais, a ocorrência de bronquiolite nos recém-nascidos. Isso é muito importante, e isso também pode ser usado pelas pessoas mais idosas e adultos que também são vítimas dessa doença. Recentemente, a vacina contra a dengue, que é uma vacina 100% nacional, feita pelo Instituto Butantan, em dose única, e que certamente vai virar o jogo do Brasil no combate à dengue, mas, recentemente, a revista Nature, trazendo também o destaque para um pesquisador brasileiro, que é um precursor do mosquito infectado pela bactéria Wolbachia, que no ambiente diminui a transmissão da dengue também. E aí, no forno, aguardando para ser lançado já em fase final de licenciamento, a vacina contra a chikungunya, que é uma doença muito importante também. Eu destacaria, por fim, os testes diagnósticos que permitem detecção precoce do risco para o Alzheimer, como eu citei, a vacinação contra o herpes zoster, mostrando que diminui a incidência de demência. Então, Pedro, esses são avanços que se consolidaram ao longo deste ano, um grande destaque, mas não para por aí. A gente ainda tem desafios. O desafio da resistência bacteriana, o desafio das mudanças climáticas e seus impactos na saúde, o desafio das doenças que a gente não consegue curar, mas eu creio que com novas tecnologias como RNA de interferência, medicina de precisão, políticas públicas mais assertivas e, sobretudo, com educação para que as pessoas voltem a acreditar na saúde, voltem a acreditar nas vacinas, voltem a acreditar no bem comum, eu acho que a gente avança mais e melhor. Doutor Evaldo Stanislau, muito obrigado por estar conosco ao longo desse ano aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer, né, ouvi-lo, poder levar os seus conhecimentos ainda mais longe pelas ondas do rádio. Foi um ano de uma parceria incrível, mais uma vez, com o senhor. Então, fica aqui o nosso registro público de agradecimento pelo seu empenho, pela sua vontade sempre, né, de trazer assuntos relevantes, urgentes e também responder à dúvida dos nossos ouvintes quando necessário. Um bom fim de ano aí para o senhor
e um excelente 2026. Estaremos juntos novamente também aqui pelas ondas do rádio, doutor Evaldo. A você, Pedro, a toda a equipe da Rádio Bandeirantes, é um privilégio estar junto a vocês, é um privilégio e é de grande utilidade. É impressionante como as pessoas ouvem o programa, como fazem referência a ele. Outro dia, uma pessoa que eu conheci numa situação falou: eu sei o seu CRM de cor, e repetiu o meu CRM. Você tem ideia da assiduidade e do impacto disso. E desejo a você... Que fica na vinheta, né? Antes da coluna do Dr. Evaldo, tem lá o CRM. Por isso que o ouvinte, de tanto ouvir todo dia, acabou decorando o número do CRM do Dr. Evaldo. E desejar a você, todo mundo da rádio, especialmente aos ouvintes, um 2026 de muita saúde, de muitas realizações e de alegria, porque nós nascemos para ser felizes. Muito obrigado, Pedro. É isso aí. Abraço, Dr. Evaldo Stanislau, ouvido aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e Band News TV.